Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a palavra de Deus para nós em Lucas capítulo de número 24 nos diz a palavra de Deus. Eu vou ler com os irmãos mais uma vez, versículo 44, Jesus falando: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento, para que compreendessem as Escrituras. Falou Jesus ainda dizendo: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Amém. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Versículo 49: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, irmãos? Amém. Queridos, esta passagem bíblica do Evangelho em Lucas capítulo 24, na verdade começa no versículo 36 até o versículo 49. O Senhor Jesus apareceu aos discípulos, e os discípulos estavam ainda atemorizados, porque pensavam ser um espírito. Outros ainda cheios de muita alegria, porque estavam vendo Jesus. Os discípulos que estavam tão tristes, pensando que agora estava tudo acabado, pensando que tudo que o Jesus tinha ensinado para eles agora não iria mais adiante, e estavam escondidos, atemorizados, sofrendo até perseguição. Mas Jesus agora aparece para os discípulos. Ele já tinha aparecido a 2 discípulos também no caminho de Emaús, e quando ali prestava ação de graças, orando pelo pão, bendizendo ao Senhor, os discípulos compreenderam. Eles então entenderam que se tratava do Senhor Jesus. E os discípulos voltaram então para dizer isto aos outros discípulos. E o versículo 36 fala: e falando ele essas coisas, os discípulos, como tinha acontecido. No versículo 35 diz assim: e eles contaram o que lhes acontecera no caminho, e como foi conhecido no partir do pão o Senhor Jesus. E quando os discípulos estavam transmitindo essa mensagem para os outros discípulos, estando eles ainda falando, versículo 36, e falando ele, o discípulo que tinha participado com Jesus no caminho de Emaús, falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Amém, irmãos? Versículo 37, 24 e 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E Jesus disse: por que vocês estão perturbados? Por que vocês estão atemorizados? Veja que sou eu, disse Jesus. Toque nas minhas mãos, nas marcas das minhas mãos, nos meus pés, né? Vejam que sou eu mesmo. Convinha que o Cristo padecesse, convinha que eu fosse crucificado e ao terceiro dia ressuscitasse. Eu já tinha dito isso estando com vocês, tinha falado com vocês sobre isso. E ainda assim os discípulos atemorizados, Jesus disse assim: tendes vós alguma coisa de comer para comer? Ele disse: temos, Senhor. E então eles correram, né? Tendes aqui alguma coisa para comer? Perguntou Jesus. E eles se apressaram, diz a Bíblia, então se apressaram e levaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que Jesus tomou e começou a comer junto com eles. Eles começaram a dizer: é verdade, é Jesus mesmo, né?
Como Jesus disse assim: olha, um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Ele estava ressurreto no meio dos discípulos, mostrando que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Ele esteve aqui entre os discípulos para mostrar que era ele mesmo, antes de voltar para os céus. E antes de voltar para os céus, para a sua glória, Jesus deu algumas últimas instruções para os discípulos. Ele tinha que voltar para o Pai. Como ele já voltou, está sentado à direita do Pai. Foi o que ele prometeu em João 14, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, Jesus já foi, amém, irmãos? E vos preparar lugar, ele está sentado à direita de Deus, esperando o dia que o Pai vai ordenar, ele vem nos buscar. E se eu for, disse Jesus, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, é porque o ser humano é muito atemorizado das coisas que acontecem. Então Jesus parou com os discípulos, ficou no meio deles, né? Começou a consolá-los, mostrar que era ele mesmo, que estava ressurreto. E eles não crendo: toca nas minhas mãos, toca nos meus pés. Tem alguma coisa aí para comer? Tenho. Trouxeram parte de um peixe assado, trouxeram um favo de mel. Jesus tomou e começou a comer junto com eles. Eles pensam: é Jesus mesmo, está ressurreto, é o mestre. E não é o Espírito somente, não, ele está aqui presente conosco, antes de voltar para os céus. E o Senhor Jesus começou a dar as últimas instruções. E essas instruções que ele deu foram para todos aqueles que haviam de crer no seu nome. Não foram só para os discípulos, os 11 discípulos estavam ali, os 11 apóstolos. Foi para todos aqueles que haveriam de crer no seu nome. Pregar o Evangelho a toda criatura. É necessário que a igreja cumpra o seu papel até Jesus voltar. E graças a Deus, meus queridos, a obra de Deus tem crescido muito na face da terra. Já temos aproximadamente 2.000 anos que Jesus veio ao mundo, esteve aqui pregando o Evangelho, fazendo bem, né? Curando os doentes, sarando os enfermos, ressuscitando os mortos, trazendo a palavra de Deus, a mensagem do reino de Deus, salvação para toda a humanidade. Ele foi crucificado, foi pelos nossos pecados, derramou sangue remidor pelos nossos pecados, mas também ressuscitou ao terceiro dia, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, aleluia. O Senhor Jesus, ele nos comissionou como igreja do Senhor Jesus Cristo, independente da denominação, né? Porque a igreja, como organização aqui na terra, para funcionar, uma denominação diante dos órgãos públicos, se organiza. Mas eu quero dizer para os irmãos que a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja independente de denominação, é a igreja que guarda a palavra do Senhor Jesus, que vive a palavra do Senhor Jesus. É uma igreja comprada, lavada, remida no sangue do Cordeiro, amém, irmãos? Ele branqueou as nossas vestes, tornando mais alto do que a neve, escrevendo o nosso nome no livro da vida. E o Senhor Jesus conhece os que são seus, amém, irmãos? Ele vem buscar a sua santa e amada igreja, né? A igreja comprada, lavada, remida com seu sangue. Queridos, e aqui ele está dizendo isto: e disse-lhe: são estas as palavras que eu vos disse, versículo 44, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Glória a Deus. Então abrimos o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E versículo de número 46: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome, versículo 47, Lucas 24, 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pregar o Evangelho do Senhor Jesus, levando a palavra da pregação, palavra de arrependimento
e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, mas teriam que levar essa mensagem por toda a terra, em todas as nações. Palavra do Senhor Jesus. O Cristo veio, Jesus veio, e agora convinha que ele padecesse. Padeceu por nós, foi crucificado por nós, ressuscitou por nós, ao terceiro dia ressuscitou, e agora é me dado todo o poder do céu e na terra. Ide agora ensinar em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É necessário pregar a mensagem do Evangelho, mensagem do arrependimento e da remissão dos pecados. Mensagem que o homem precisa se arrepender para ser salvo. E se o homem se arrepender, mensagem de arrependimento diante de Deus, diferente muitas vezes que está sendo pregado hoje em muitos púlpitos, em muitas palestras, em muitas pregações, em muitos evangelismos, em muitos cultos, não se fala do arrependimento. O homem tem que se arrepender dos pecados para ser salvo, se arrepender e entregar a vida a Jesus, porque muitas vezes se fala do cheque em branco que você precisa receber, de uma grande fortuna que você tem que receber, de um grande emprego que você vai ganhar um bom salário, de uma boa casa para morar. Olha, eu quero dizer que nada disso é pecado, não é não. Deus, ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Mas eu quero lhe dizer, meu prezado irmão, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, que a maior de todas as bênçãos é a bênção da salvação que Jesus Cristo veio trazer. O homem mais rico do mundo, ele não pode comprar a salvação dele mesmo. O homem mais rico do mundo, bilionário, ter bilhões, tenha trilhões de dólares, de euros, ele não pode comprar a salvação, não pode ter, pelo dinheiro que ele tem, alcançar o perdão dos pecados, porque a Bíblia diz que de graça recebeste e de graça dai. A salvação é pela graça do Senhor Jesus, a graça de Deus que é se manifestado em Jesus Cristo, trazendo salvação a todos os homens. Tito capítulo 2 versículo 11. Essa graça de Deus que se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, é independente do mérito do homem. Não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso merecimento, é pela graça salvadora, é pela misericórdia de Deus que nos alcançou. O sangue do Senhor Jesus Cristo foi derramado para nos purificar de todo o pecado, amém? Para deixar as nossas vestes espirituais mais alvas do que a neve. Oh, glória a Deus! Nós temos uma referência na palavra de Deus, Isaías, o profeta messiânico, ele fala disso, da purificação dos nossos pecados, aleluia. Essa é uma profecia a respeito de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que derramou sangue remidor para que as nossas vestes espirituais sejam mais alvas do que a neve e possamos entrar na cidade santa pelas portas. Irmãos, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Vamos ver essa profecia em Isaías capítulo 1. Isaías, considerado profeta messiânico, ele profetizou 700 anos antes de Jesus nascer. Glória a Deus, glória a Jesus. Isaías capítulo 1, versículo 18. Assim nos diz a palavra de Deus: vinde, Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde, então, e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém, irmãos? Quem é que pode fazer isso com o homem? O Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue do Senhor Jesus derramado
na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro de Deus, na expressão do profeta João Batista, olhando para Jesus, assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo é aquele que tem poder para tirar o pecado, desarraigar o pecado. O que é desarraigar? É arrancar pela raiz. E agora, o Senhor Jesus habitando em nós, a palavra de Deus habita em nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viremos para Ele, faremos nele morada do Senhor Jesus. Habita em nós agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós começamos a produzir obras para a glória de Deus, né? O homem que vivia numa vida egressa, uma vida pecando contra Deus, a Bíblia diz agora que é nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Mesmo que seja mais vil pecador que estava outrora longe de Deus, mas agora recebeu o perdão dos pecados, se pregasse o arrependimento e recebesse também a remissão. Aqui fala no versículo, a palavra de Deus nos diz, versículo 47: e em seu nome, o nome de Jesus Cristo, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. O homem precisa se arrepender, já falei aqui agora, um arrependimento sincero diante de Deus, pedindo perdão a Jesus, e o Senhor Jesus concede ao homem esse perdão. É que se fala arrependimento e a remissão dos pecados. A remissão quer dizer perdão dos pecados. A remissão é perdão da dívida que o homem tinha para com Deus, que o homem não podia pagar essa dívida. Jesus pagou por nós. A remissão é isso, é o pagamento de uma dívida que existia contra nós. O homem, Jesus pagou por nós e nos perdoou. Amém, irmãos? Aleluia. O preço foi o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A nossa redenção, ela é de graça, mas ela foi caríssima. Pastor, que história é essa? A redenção é de graça, mas foi caríssima? Foi. Era de graça para nós, mas o preço foi caríssimo. Quem foi que pagou? Jesus. Amém, irmãos? A nossa redenção, remissão dos nossos pecados, a salvação é de graça, é pela graça de Deus, mas o preço foi caríssimo. Foi o sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado por nós. E quem foi que pagou esse preço? Jesus pagou por nós o preço da salvação. Amém? Amém. Essa então somente o homem receber agora Jesus como Senhor e Salvador, ter os seus pecados perdoados, o nome de Cristo escrito no livro da vida. Ele já fez o papel do Cordeiro, derramou sangue remidor, perdoando-nos pelos nossos pecados, mas nós temos que receber esse plano da salvação na pessoa de Jesus, que Ele veio trazer, o plano que Deus enviou, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Agora, queridos, o que diz a Bíblia? Se Jesus mandou pregar a mensagem do arrependimento e a mensagem da remissão dos pecados, arrependimento da humanidade, remissão dos pecados, perdão dos pecados, Jesus oferece de graça para todo aquele que nele crê e o recebe como Senhor e Salvador. Diga assim: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém? Amém. Receber Jesus, o plano de Deus, é receber o perdão dos pecados. Pelo poder do sangue do Cordeiro, as nossas vestes branqueadas. E Jesus continua de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aliviar do peso, do fardo do pecado. E quem vem a Jesus Cristo, irmãos? Agora, o Senhor Jesus faz um milagre, né? Ele nos transforma, Ele nos regenera. Pelo poder do seu sangue, as nossas vestes são branqueadas. Agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 17. O apóstolo Paulo ensinando a amada igreja. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. O que nos diz a palavra de Deus? Assim que, se alguém
está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia, oh glória a Deus. Agora, o Senhor Jesus perdoou. Pelo poder do seu sangue, recebemos a remissão, o perdão dos nossos pecados. Ele mandou que pregasse o evangelho do arrependimento e da remissão dos pecados a toda criatura. Oh, aleluia. Começando por Jerusalém. Então, meus queridos, Deus dá mais ênfase a pregar o que Jesus mandou pregar. Não que as bênçãos que nós já falamos aqui anteriormente, que Deus nos abençoa grandemente. Eu digo até aos irmãos, com a bênção da salvação, outras bênçãos são advindas juntas com a salvação. Amém? Outras bênçãos são advindas, acompanham a salvação, é verdade, mas não podemos esquecer que a igreja tem que pregar que Jesus Cristo veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido, e que o momento da vinda de Jesus para buscar a sua igreja se aproxima. Não adianta somente dizer que eu creio em Jesus de lábios, nós temos que estar vivendo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus. A igreja de Deus como nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, o inimigo está enganando muitas pessoas, dizendo, não, servir a Jesus de qualquer maneira, ir no pecado, e vivendo no pecado, andando no pecado. A Bíblia diz que quem comete pecado torna-se servo do pecado, torna-se escravo do pecado. E se tem uma coisa que faz separação entre o homem e Deus, é o pecado, a iniquidade. Isaías capítulo 59, o versículo 1 diz: os ouvidos do Senhor são agravados para que não possa ouvir, mas falam para Israel, dizendo, olha, os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, porque no céu não entra pecado, só entra lavado, remido no sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Temos que receber a mensagem do arrependimento, mensagem de remissão. E as pessoas querem servir sem se arrepender, querem até visitar uma igreja, querem até ouvir o evangelho, querem até que são amigos do evangelho, mas não são de Jesus. Não, Jesus, serve a Jesus. Ah, pastor, traga o evangelho. E muitas vezes o senhor fala que Jesus pagou o preço. Pagou, é verdade, derramou sangue, derramou, mas agora nós temos que escolher estar ao lado dele, escolher estar pertinho de Jesus e guardar a palavra dele, dizer não aos princípios mundanos, aos princípios da corrupção mundana, do pecado mundano, da destruição mundana, e dizer sim para o evangelho do Senhor Jesus, do arrependimento, da paz, do amor, da verdadeira felicidade, de guardar uma vida que agrada, primeiramente amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque assim disse Jesus, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amém, irmãos? Amém. Esses mandamentos da palavra de Deus se resumem nisso que a gente falou. E quem ama a Deus, guarda a sua palavra, guarda os mandamentos que ele deixou, os princípios do evangelho, né? Jesus trouxe. E o teu próximo como a ti mesmo, porque nós não vamos, quem ama o seu próximo não vai defraudar o próximo, não vai cometer violência contra o próximo, não vai roubar, não vai defraudar. Irmãos, a palavra de Deus é tão clara. Jesus disse isso, olha, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo.
Então é necessário que haja arrependimento. O homem dê meia volta, se converta ao Senhor Jesus. Agora tem uma vida verdadeiramente ligada ao Senhor Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, ele diz: olha, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O apóstolo Paulo chegou a dar esse exemplo, porque ele dizia: olha, nós temos que imitar a Jesus Cristo. O modelo é Jesus, amém, irmãos? Esse é o modelo da igreja. O modelo não é líder A, nem B, nem C, não é pastor fulano, nem Beltrano, não. O modelo é Jesus, amém, irmãos? Oh, aleluia. E nós temos que guardar essa palavra, né? Palavra de sermos nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque nós estamos aguardando o dia que Jesus vem nos buscar. Amém. Mensagem de arrependimento, mensagem de remissão, perdão dos pecados, mensagem de conversão. O homem ímpio tem que deixar o seu mau caminho, tem que se arrepender e chegar diante de Deus, e o Senhor o receberá, o Senhor se compadecerá dele, diz a palavra de Deus. Mas tem que ter arrependimento, tem que ter conversão, pedir perdão a Deus, e agora entrar pela porta que é Jesus, amém, irmãos? Amém. E a Bíblia ainda diz mais: essa porta que Jesus é uma porta larga ou estreita? Estreita. Ah, é larga coisa nenhuma. A porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à salvação. A porta larga das facilidades, o inimigo está enganando muitas pessoas com a porta larga. E Jesus porfiar, lutar, se esforçar por entrar pela porta estreita que conduz à salvação, disse Jesus, amém? Porta estreita que Jesus conduz à salvação. Essas bagagens que está aí no mundo, bagagem do pecado, tem que ficar toda fora. A porta é tão estreita que só dá para a gente passar. As bagagens ficam. Viu? Ah, mas tanta coisa que tem lá no mundo, no céu não vai entrar. Não vai. Ah, mas lá no mundo isso é tão comum. Mas tudo isso vai passar. A porta larga que estão falando, Jesus fala para não entrar pela porta larga, porque diz que larga é a porta, disse Jesus, e tem muita porta larga por aí. Dizem que está pregando o evangelho de porta larga, de caminho espaçoso, que conduz à perdição. E a Bíblia diz que muitos vão entrar por ela, e muitos são os que entram por ela, disse Jesus. Porque o homem procura o caminho das facilidades. Ele não quer nem saber se aquilo está agradando a Deus ou não, entendeu? Se aquilo que ele está fazendo é ilícito ou não. O importante é que ele está ganhando uma grande vantagem. Nós tivemos uma lição na escola bíblica dominical que o tema foi o seguinte: quando as bênçãos se tornam em maldição. Tem gente que diz: ah, pastor, um salário de 10 mil, 20 mil, 30 mil é bênção? Depende. Por que depende? Depende. A origem desse dinheiro é onde? É lícita? Ah, ganhei 10 mil, 20 mil, 30 mil. É lícito esse dinheiro? Está ganhando? É de forma honesta? Ah, não sei. Então você não sabe para você saber. Não é? Porque se é de forma ilícita, Deus está vendo todas as coisas. A porta larga que conduz à perdição. E tem servo lutando, entrando pela porta estreita que é Jesus, mas sabe que com certeza está agradando a Deus nas pequenas coisas e nas grandes coisas, amém, irmãos? Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Se Deus me conceder, glória a Deus, um bom emprego, e glória a Deus, tudo lícito, um ótimo salário, glória a Deus por isso, sendo tudo lícito, sendo tudo correto, né? Tudo é para a glória de Deus, de forma honesta, um ótimo salário, pastor, de forma correta, honesta, e agora estou agradecendo a Deus, amém. Então glória a Deus por isso. Amém. Só não pode ser de forma ilícita, só não pode ser de forma desonesta, porque o inimigo está enganando a muitos. E Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação,
e largue a porta e espaçoso caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Eu quero dizer, irmãos, que o inimigo está colocando na cabeça das pessoas que hoje em dia até mesmo os vícios, pode usar os vícios, as drogas, não tem problema. Irmãos, tudo isso o homem está destruindo a ele mesmo. E lembremos-nos que a palavra de Deus nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém? E temos que ser usados para a glória de Deus. Deus, quando criou o homem, criou para que o homem fosse muito abençoado. Lembre-se que o inimigo de nossas almas é que trabalha para destruir o homem, mas Jesus veio para nos salvar. Diz que o ladrão, ele veio para roubar, que é o inimigo, veio para matar e veio para destruir, mas Jesus Cristo veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Oh, aleluia, glória a Deus. Então quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pregação do Evangelho, Evangelho do arrependimento e remissão dos pecados na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que naquele grande dia do arrebatamento da igreja nós possamos reinar com Jesus para sempre na glória. Oh, aleluia! E temos que nos preparar, queridos, é agora, porque no dia do arrebatamento, no instante do arrebatamento, nas frações dos segundos, milésimos de segundo do arrebatamento, não vai dar para pedir perdão, temos que nos arrepender, é agora, amém? Evangelho do arrependimento, da remissão dos pecados na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua santa e amada igreja. O Deus Altíssimo continue olhando para nós com seu olhar de misericórdia. Que os amados ouvintes da palavra de Deus possam ter uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, pedindo perdão pelos seus pecados. E saiba que Jesus é aquele que a cada dia nos espera de braços abertos. O Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém? Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus.